Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 25 de julho, quinta-feira, vamos falar sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você já viu, já ouviu falar, já assistiu até a novela que tratava deste assunto, mas será que você sabe exatamente o que vem a ser o TOC? Vamos tirar todas as dúvidas. Programa imperdível. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para a dona Margarida Alves Ribeiro, lá do Serra Azul. Também para Elisa Alves Brito, do Nova Lima, Lilian Lopes, do Jardim Anache. E um abraço especial aos moradores da cidade de Batayporã. Não poderia deixar de falar de uma pessoa que amo muito. Hoje é o aniversário da minha esposa Zeina. Zeina, um beijo no seu coração, que Deus continue te iluminando muito. Você é uma verdadeira companheira, parceira de todas as horas, te amo muito. Parabéns, obrigado por ser uma mãe tão boa para os nossos 3 filhos. Que Deus te ilumine sempre, que Nossa Senhora abençoe o seu caminho. Beijo. O TOC é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade, caracterizado por pensamentos obsessivos e compulsivos, que alimentam comportamentos considerados estranhos para a sociedade ou para a própria pessoa. Quem sofre deste distúrbio apresenta ideias exageradas e irracionais de saúde, higiene, organização, simetria, perfeição ou manias que são incontroláveis ou dificilmente controláveis. Este transtorno é o 4º diagnóstico psiquiátrico mais frequente na população. E segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, daqui 7 anos, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, estará entre as 10 causas mais importantes de comprometimento por doença. Como vocês veem, um assunto delicado, importante e que requer uma especialista para tratarmos deste assunto. Ela que já tem cadeira cativa aqui no nosso programa, amiga de todos nós, sua amiga, a médica psiquiatra doutora Silmara Gonçalves. Bom dia, Silmara. Bom dia, Paulo. É um prazer tê-la mais uma vez aqui. Acho que nós vamos criar um quadro semanal para você, Silmara, de tantos e-mails que a gente recebe elogiando a sua participação, a forma como você explica ao nosso telespectador. E eu começo lhe perguntando, o que vem a ser, do ponto de vista psiquiátrico, o TOC? O TOC realmente é uma doença que é chamada transtorno obsessivo compulsivo. Ela pode ter obsessões e ou compulsões. Pode ter uma, pode ter as duas. Então, quando a gente fala das obsessões, está relacionado aos pensamentos obsessivos, onde as ideias são intrusivas. E isso funciona assim, as ideias entram e realmente o paciente tem uma dificuldade muito grande de conseguir eliminar aqueles pensamentos. É um processo de ruminação. As ideias geralmente não estão relacionadas às coisas habituais, corriqueiras, que realmente deveriam causar preocupações. São ideias à parte, são ideias relacionadas à religião, à parte religiosa, à parte sexual, rituais, o medo de contaminação, de doenças. Então, são assuntos que realmente não estão relacionados ao dia a dia das pessoas. E uma coisa interessante também é que a pessoa tem a noção o quanto aquilo realmente é da cabeça dela, não é algo que vem de fora, nada, como aí realmente os outros quadros psicóticos. Ela tem ideia que é a criação dela, mas realmente ela não consegue controlar. Silmara, eu fiquei preocupado quando li que até 2020 nós vamos ter um número considerável de diagnósticos.
É procedente mesmo isso que a gente acabou de falar? É, assim, e na verdade hoje em dia as pessoas realmente têm procurado muito mais ajuda. Então antes era considerado como algo normal. Ah, essa pessoa é assim, isso é só uma mania. Cada vez mais as pessoas têm se dado conta o quanto é limitante e o quanto realmente pode melhorar com os tratamentos. Então, com certeza vai aumentar o número de busca. E realmente a gente tem visto que todos os transtornos ansiosos, quando a gente pensa em todas as patologias da saúde mental, elas têm aumentado muito a incidência mesmo. E o que se leva a esse aumento considerável? Porque as pessoas que nos assistem, aquelas que têm mais de 60 anos, vão lembrar que na época de adolescência, na idade até 20, 30 anos atrás, não tinham tantos casos assim. O estresse do dia a dia pode contribuir? O que tem aumentado tanto esses casos? Isso, com certeza. O estresse, os maiores estudos estão relacionados aos fatores estressores corriqueiros do dia a dia, que cada vez realmente, pelo estilo de vida, a sociedade tem sido muito cobrada, então as pessoas cada vez mais têm ficado estressadas, coisa que não acontecia habitualmente aí há uns 30, 40 anos, então o estilo de vida era muito diferente. Aumentaram muito os estudos, então cada vez mais a gente tem visto estudos relacionados à parte imunológica, por exemplo, infecções, que até é um nome complicado, mas é streptococcus, uma infecção às vezes que é uma infecção simples de amígdala, e que pode ter outras repercussões. A gente também sabe que algumas alterações relacionadas à gestação, a parto, também tem sido muito estudado os traumas da infância. Então, tudo isso tem contribuído para aumentar o número, principalmente esses fatores psicológicos realmente associados ao estresse e aos traumas. Mas quais seriam a sintomatologia inicial, para que a gente pudesse, pelo menos, sinal de alerta e procurar um clínico, procurar para ver se é só um estresse, se é uma ansiedade que vai passar, mas procurar um especialista. Quais seriam os sinais iniciais? Então, às vezes realmente são só os pensamentos. Ele começa a pensar algo e não consegue mudar o foco. Começa a ter repercussão no trabalho, nas atividades diárias, tanto em casa quanto fora de casa. Às vezes a pessoa passa mais de 1 hora por dia pensando naquilo ou realmente começam os rituais. Os rituais geralmente são para aliviar os pensamentos, sabe? Os pensamentos relacionados à morte, à ruína, à culpa, à contaminação. Aí começam alguns rituais, desde rituais simples, como até gestos simples, de ficar rezando o terço na mão, ficar rezando, só mexendo com o lábio, realmente sem sair som algum, começar, abre e fecha a porta, verificação realmente de porta, embaixo de camas, verificação em determinados cantos da casa. Então, são desde pensamentos simples que realmente não conseguem ser evitados, como rituais. Qualquer mania, começou a ter que lavar muito a mão, começou a perder muito tempo no banho, muito tempo penteando o cabelo, arrumando cama, mexendo na mesa. São coisas que fogem à normalidade. A pessoa não consegue, por exemplo, estudar sem estar com o lápis em determinado lugar da mesa, a caneta em outro, a borracha em outro. O transtorno obsessivo compulsivo tem cura? Essa resposta você vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje é palpitante. Até aqui no intervalo já saiu um Diz que me disse, quem tem parente, quem tem amigo. Estamos falando com muita tranquilidade de um tema importantíssimo, de alta relevância, porque comportamentos compulsivos que se repete a ponto de prejudicar a execução de tarefas rotineiras pode ser um sinal do transtorno obsessivo compulsivo. E no programa de hoje nós estamos falando sobre este tema com a nossa amiga médica, doutora Silmara Gonçalves. Ela que é psiquiatra e já tem aqui todo um know-how junto com vocês e que tem nos levado e transmitido informações a todos sobre assuntos polêmicos como esse, que é um assunto que tem que ser tratado, porque muitas pessoas preferem tapar o sol com a peneira e muitas vezes depois leva numa situação já complicada. Doutora Silmara, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul quer saber.
TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tem cura? Tem cura, Paulo. Na verdade, teve um grande estudo que acompanhou muitas pessoas aí por um período aproximado de 40 anos, onde observou-se que cura completa realmente em torno de 20% a 30%, mas remissão é em torno de 80%. É que é uma doença crônica e flutuante, então em determinados períodos da vida, quando o paciente submetido a estresse importante, geralmente ele tem uma recaída. Isso é importante porque às vezes a pessoa vai lá, toma medicação, faz a terapia cognitiva, melhora, mas com o decorrer do tempo, se submetido a um estresse muito grande, vai retornar. Aí eu sempre oriento, até que hoje o tratamento tem sido tanto medicamentoso quanto psicoterápico. A terapia comportamental, ela ajuda, é de fundamental importância nas crises e realmente depois, quando o paciente estabiliza, também é interessante que associem a psicanálise, a base analítica, para tentar elucidar, resolver o que realmente fez aquilo. Mas inicialmente o tratamento mais simples é feito com a terapia comportamental e medicamentos. Os casos mais leves, só terapia, e os mais complexos a gente realmente usa medicamento. É verdade que os homens têm uma predisposição maior do que as mulheres? Por quê? Então, isso é interessante e ainda é muito controverso. A gente sabe que na infância predomina nos meninos. E isso na adolescência realmente vai se invertendo e quando chega na idade adulta fica 1 para 1. Como na adolescência começa a aumentar nas meninas, isso ainda hoje é controverso. Então, realmente a gente pensa na vulnerabilidade genética, mas realmente algumas coisas em parto, com a própria parte hormonal, mas ainda é muito complicado por isso, porque na idade adulta vai se equiparar, vai ficar 1 para 1. O que a gente sabe é que realmente quanto mais cedo começa a doença, mais gravidade ela tem. Quem tem o transtorno obsessivo compulsivo tem uma predisposição a ter outras doenças psiquiátricas ou não tem relação? Isso tem muita relação. Realmente a gente sabe que em torno de 60% a 70% dos pacientes vão ter pelo menos um quadro depressivo associado, em torno de 40%, 30% a 40% tem quadros ansiosos. Então é uma doença que está muito relacionada às outras comorbidades psiquiátricas. Ela é intimamente ligada. Quando a gente vê o paciente com TOC, a gente tem que investigar uma outra comorbidade. Você disse dos meninos, meninas na infância, depois na adolescência. Quer dizer, então, que as crianças podem apresentar o TOC. Isso, as crianças, os idosos. A gente sabe que o mais comum é na faixa etária, no início realmente da faixa etária dos adultos. Em torno de 20% a 30% fica antes dos 20 anos e só 4% a 5% acima dos 40 anos. O restante realmente acomete a faixa etária de 20 a 40. Mas realmente não tem idade, pode começar desde criança e realmente esses casos serão os mais graves. Estão muito relacionados também ao tipo de compulsão, tipo de obsessão, mas quanto mais precoce, o prognóstico é mais complicado. Por isso deve ser tratado mais precocemente. E o ruim, as famílias precisam ficarem muito atentas. Por quê? Porque às vezes o adulto ele tem o pensamento obsessivo, vai lá e tem um ato compulsivo. A criança às vezes só tem um ato ritual. Então a família não percebe que está tão angustiada, só fica lavando as mãos, só fica tendo determinadas atitudes que às vezes também acabam ficando confusas com o que é comum da faixa etária 2, 3 anos. As crianças elas passam pelos comportamentos obsessivos sem realmente ser algo patológico. Eu fiquei agora assim eu acho que muita gente em casa também. A criança, por exemplo, ela gosta de brincar, ela pega, vira tudo no chão, brinca. Tem criança que pega enquanto não arruma certinho, não sossega. Eu vejo na minha sala do consultório, tem vários brinquedos lá, criança é criança, eu deixo lá para eles brincarem. Tem uns que acaba a consulta, eles ficam se não ficar certinho, eles choram, não vão embora enquanto... Isso já é um sintoma de que pode estar desenvolvendo o TOC. Já, principalmente com uma faixa etária. Quanto mais velho e realmente mantiver esses sintomas, aí a gente já pensa que é algo patológico. E é exatamente isso que você falou, chora, tem um sofrimento exacerbado. Quando é algo comum, não patológico, a criança tem mais prazer, não é algo que incomoda tanto. Começou a chorar, você vê o sofrimento, a gente pensa que realmente precisa ser tratado. Não, e às vezes a gente fala assim, eu falo, não tio, deixa que a moça vai entrar, a secretária, ela arruma tudo, para amenizar, achando que ele ia achar que eu ia ficar chateado por ser o médico e tal, eu vou para agradar, falo, não, deixa que vai vir a moça aqui, a secretária, e vai limpar.
Eles querem limpar e a mãe acaba dando força. Não, doutor, ele limpa lá em casa, ele arruma tudo, deixa ele arrumar. Quer dizer, então, ela também, a mãe, não está vendo que ele está desenvolvendo esse transtorno, né? Isso. E é importante a família observar, porque como você disse, se no início já for para o tratamento, a chance de cura é maior. Com certeza. E isso é super importante. Tanto é que quanto menor a criança, mais importante a participação familiar. Por isso, muitos tratamentos hoje em dia envolvem a criança e a família. Porque realmente muitas famílias não têm noção, mas elas contribuem para a piora clínica. Então, tratou criança, no geral a gente sempre fala, toda vez que chega uma criança no consultório, a gente vai precisar chamar os pais, conversar, mas sempre que tiver a criança com toque, vai precisar fazer tratamento os pais também. Sempre não, mas na grande maioria das vezes. E esse é um problema porque realmente os pais, é bonitinho, é certinho, só que a criança está tendo sofrimento. Então isso que tem que ser observado, o sofrimento da criança. O pai ou a mãe que tem o toque e não trata, a criança pode desenvolver por achar que aquilo é a normalidade e a hora que vê já tá, ou não tem nada a ver? Isso, é sempre aquela história biopsicossocial, a genética, o jeito da criança ver e o ambiente. A criança, principalmente num determinado período da vida, repete tudo. Exato. Então ela aprende a repetir e realmente depois vai ter comprometimento, tornando-se algo patológico. Então, a gente sabe que quando tem um familiar, a probabilidade de ter um familiar de primeiro grau com toque é bem grande. Doutora Silmara, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, desejar sucesso familiar junto ao seu esposo, sucesso profissional cada vez mais, e o programa está sempre de portas abertas aqui para a senhora. Muito obrigada, Paulo. Uma boa tarde para vocês. É isso. Se você tem críticas, sugestões de outros temas, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Quer entrar em contato pelos nossos telefones? O fixo 3326-4434, celular 9816-1648. Porque o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia de hoje. Abra as portas do seu coração, você já sabe de cor e salteado. O Espírito Santo de Deus quer entrar, quer agir, quer mudar a sua vida. Preste atenção, feche os olhos. Quando parecia que nada iria acontecer, uma novidade aparece e o mundo se transforma. Este é o momento propício para você aprender que sempre é possível ir além do que pensaria poder. Saber recomeçar na vida é tão importante como saber viver. Não desanime. Se você transportar um punhado de terra todos os dias, logo terás uma montanha. Não desanime se errou. Erga-se e recomece. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas está se transformando em luzes. Seja corajoso. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. Você nunca será um velho enquanto tiver um ideal. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e consome o entusiasmo. Renove cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Você já parou para pensar quanto tempo a gente perde por não ter tempo de pensar? Não perca tempo em olhar para trás, para ver o que já fez ou o que não fez. Olhe para frente e caminhe confiante e alegre e veja que tem muito por fazer. E eu sei que a partir de hoje você vai olhar para frente sempre. Vai olhar para sempre, porque Jesus Cristo já nos dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho que você tem que seguir. Esta é a vida que você tem que ter. Esta é a verdade que você vai obter. Portanto, não desanime. Não pereça no que ficou para trás, mas se fortaleça. A fortaleza que você precisa é exatamente o que você vive nesse instante, porque o futuro depende muito do que você viver hoje.
Depende muito daquilo que você fortalecer através dos seus atos, através das suas ações, através do seu coração. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Diga a elas: eu te amo. Como eu disse hoje à minha esposa nos abraços do início do programa. Diga para as pessoas que você ama realmente de coração, de fé, de amor, para que todos possam entender que o amor prevalece. E aí sim, através da fé, reconquistaremos todos os nossos sonhos na verdade da realidade dos nossos dias. Basta você mudar de vida e todos serão realmente abençoados. Pense nisso, mude de vida. Tenham todos um ótimo dia pela frente. Eu sei que o almoço vai ser maravilhoso. Doutora Silmara já desejou boa tarde a todos vocês, porque a tarde será maravilhosa. E eu tenho absoluta convicção que vocês terão uma noite, diga daí, pra lá de maravilhosa. Fiquem com eles, Kleber, os anjos de Deus.